Queridos, vamos iniciar então a ministração da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de João e hoje a gente vai falar sobre como encontrar uma igreja de verdade. É muito difícil pensar sobre igreja, mais para frente a gente vai ver, a gente tem mais igreja do que posto de saúde e escola em Goiás. Como encontrar uma igreja de verdade? Como dizer, essa igreja é a igreja que eu posso congregar, a igreja que eu posso estar. Por exemplo, você muda de país, muda de estado, ou mesmo muda daqui do bairro, aqui como uma pessoa mudou lá do outro lado, como que se encontra uma igreja verdadeira? E é isso que eu vou falar nesta noite. Eu gostaria de ler João, no capítulo 2, estamos estudando a série do livro de João, do versículo 12 ao versículo número de 22. Você pode ler comigo ali, ou na sua Bíblia. Então vamos juntos. João, capítulo de número 2, o versículo de número... um pouco para mim, maior essa questão. Diz assim: depois disso ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já se aproximaram a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. João ele vai falar sobre 3 Páscoas, por isso que o ministério de Jesus durou 3 anos. Na parte do templo encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua este templo e o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo ele levou 46 anos para ser edificado, e você levantará ele em 3 dias. Contudo, o tempo ao qual ele se referia era o seu corpo, era sobre a sua morte e a sua ressurreição. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus lhe dissera. Amém? Mais uma oração. Pai, ajuda-nos agora, Senhor, com a Tua palavra. E peço que o Senhor venha, Senhor, de encontro, Pai, a nossas vidas, Senhor. Que nenhum pensamento esteja disperso, a nossa mente não esteja dispersa, e possamos aprender em nome de Jesus agora, Pai. Senhor, que tenhamos corações ensináveis. Tenhamos, ó Pai, em nome de Jesus, corações férteis, que a Tua palavra, ela semente, que ela plante em nossas vidas, e ela possa desenvolver 30, 60, 100 vezes mais, produzir fruto do Espírito Santo, a imagem de Jesus Cristo, cumprir o propósito de Deus e ter fé neste mundo, Pai, e fé na igreja, Pai, de Cristo para a glória do Teu nome. A minha primeira pergunta para hoje é: o que você está fazendo aqui hoje à noite? Por que você está aqui? Honestamente, responda com você mesmo. Pense sobre isso. Para alguns de vocês que têm vindo à igreja por um longo tempo, muitas vezes nunca perguntou: por que eu vou à igreja? O que eu estou fazendo lá? Por que você está aqui? Por que você vem? Qual é o seu motivo de estar na igreja? O que é que você está procurando? O que você deseja? O que você quer? São perguntas que a gente tem que fazer quando estamos indo para um lugar. A segunda questão é: o que você trouxe?
O que você trouxe? Muitos vão falar, oh meu Deus, vai falar de dinheiro. Também. Mas em mente o que você trouxe para um culto, para congregar, para estar na igreja? Com isso em mente, acho que por essas questões, por que você vem, o que você traz e o que você faz aqui, então tudo vai fazer sentido quando você procura um lugar de verdade para congregar, para ser sua igreja. Porque as pessoas estão indo para os lugares sem perguntar o que elas querem, o que elas vão fazer lá e qual é o sentido de estar em ambientes como o nosso. Tudo faz sentido depois que Jesus ele vai, transforma água em vinho, em um casamento da Galileia, em uma breve visita a Cafarnaum. Jesus e seus discípulos sobem para a Páscoa, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. A celebração da Páscoa judaica, vamos lembrar, ela comemora a libertação dos israelitas por todos os lares onde o sangue de um cordeiro era aplicado nos umbrais. Se você lembra, Israel estava, os israelitas, os hebreus estavam como escravos do Egito, e Deus disse: vou tirar vocês, matem o cordeiro, passa nos umbrais da porta, e o anjo da morte vai ser a última praga que vai fazer com que Faraó deixe vocês irem. E aí o sangue que estiver no umbral, o cordeiro, a Páscoa, vocês comemoram, come lá dentro da sua casa. É isso que a Páscoa é comemorada pelos judeus, e assim aconteceu a primeira Páscoa. A Páscoa lembrou os judeus do tempo que o anjo passou por cima, e ele também iniciou a festa dos pães asmos. Aquela celebração durava uma semana. Então vamos lá, para entender um pouco sobre isso, devemos entender sobre a igreja de Cristo, que isso tem a ver com igreja. Primeiro teste para você entender: Jesus está indo para essa Páscoa e indo para Jerusalém, e aí ele chega no momento em que ele enxerga uma coisa, e aquilo deixa ele muito irado. E aí o primeiro teste de uma igreja é pensar numa igreja, é saber se ela é conveniente para si mesma. Primeiro teste de uma igreja, se ela é falsa. O versículo 14 é bem claro, se ela é conveniente a si mesma. O versículo 14, Marco, novamente. Versículo 14, ele fala assim: no pátio do templo vi alguns vendendo bois, ovelhas, pombos e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro, fazendo negócio. Uma falsa igreja, ela vai tirar o caráter sagrado da casa de Deus. Uma igreja falsa, ela te vende um milagre, ela vende o louvor, vende a palavra, vende o aconselhamento, os dons, flor ungida, sal grosso e muito mais. Você coopera com o dízimo e de repente eles lançam um grande congresso, você paga R$500 do congresso na sua igreja. Pesado. Você ainda coopera com a sua oferta, com o seu dízimo, mas de repente eles lançam um baita do congresso. Para entrar na igreja tem que pagar R$500 nos 3 dias do grande congresso. Então a igreja, ela se torna um comércio. Se você ligar a televisão, você vai ver que a igreja realmente é um comércio. Está todo mundo lá com aquela ideia de vender a igreja é um comércio, não uma igreja mais. E vendendo as coisas. Hoje mesmo, se você chegar em casa e ligar em alguns canais de televisão, vai ter um homem parecendo um pastor, vai ter um lugar parecendo uma igreja, cantando louvores talvez igual o nosso. De repente ele vai parar e falar: está aqui, doa tanto, e aí assim acontece, e você compra a sua bênção. Ele não vai falar assim, ele vai dizer que você vai ganhar, Deus vai abençoar você, vai usar Deus. É um comércio, não uma igreja. Desculpas esfarrapadas, que você deve fazer um sacrifício para receber algo, e isso exige só dinheiro. Existem igrejas que estão crescendo dessa maneira, vendendo a fé, e o pior é que há clientes, consumidores. O templo era um lugar da presença de Deus. O templo tornou-se um lugar de lucro. Enxergaram uma oportunidade de ganhar dinheiro com a igreja. Uma igreja verdadeira deve ter adoradores e não consumidores. Você não deve frequentar uma igreja pensando no consumo, no melhor louvor, no melhor espaço, no melhor
logicamente isso é muito bom, não tenho nada contra isso. Mas não como consumo, como se fosse um cinema para você assistir. Eu paguei para assistir. Vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês sabem, aqui aconteceu o seguinte: Jesus chegou e eles estavam fazendo comércio na igreja. E é bem claro nos nossos dias isso. Você sabe qual a diferença entre um consumidor e um adorador quando se fala de igreja? A diferença é exatamente a seguinte: o consumidor é alguém que acredita que o mundo inteiro existe para atender às suas necessidades. Pessoas estão aí procurando uma igreja para atender às necessidades dela. E que eles têm uma certa quantidade de dinheiro que eles estão indo agora para colocar em um negócio particular. Portanto, todas as empresas devem competir com esse real que ele tem na mão. Eu conheci uma pessoa que ela ia de igreja em igreja com campanhas. Ela ia de manhã no horário doava um valor, numa outra, até que ela chegou na porta da nossa igreja, no domingo à noite de Taubaté, e ela falando de igreja, ela congregou bastante, no finalzinho conversando: pastor, eu passei o dia todo na igreja, e tal igreja eu fui numa campanha, na outra eu perguntei para ela: quanto tempo você faz isso? Ela, muitos anos. E eu disse: o que você procura? Ela: como assim? Não, porque se você está aí de igreja em igreja fazendo essas campanhas, você está querendo comprar alguma coisa. Ela: nunca pensei assim. É assim que funciona, aqui está o dinheiro. Eu sou consumidor, agora eu quero alguma coisa, agora eu estou tentando descobrir quem vai me dar mais por esse dinheiro. Por isso que muita gente está de igreja em igreja. Porque ela vai numa igreja, consome a igreja: não, isso aqui não deu certo para mim. Ela parte para outra igreja. E ela vai de igreja em igreja procurando igreja. E aí, como tem muitas igrejas, porque o país é aberto, e muitas falsas igrejas, então ela vai como se fosse um comércio. Assim que começa a olhar para os concorrentes e começa a ver as pessoas, então ela descobre o lugar onde que ela está e ela vai indo. E isto é um consumidor. Aquele que me ofereceu melhor. A gente que uma vez saiu de uma igreja pequena, e aí ele virou para o pastor e falou: pastor, eu vou lá para tal igreja, porque lá tem uma salinha desse tamanho com meus filhos e tudo. E foi falando, eu, pastor, amigo meu, ele olhou assim: tem nada. Assim que funciona. Que a pessoa, ela está consumindo algo, ela não está sendo um adorador. Porque o adorador, ele é o oposto disso. Um adorador, ele olha para isso e diz: onde é que eu posso dar isso para que o maior número de pessoas seja beneficiado? O adorador, ele vem no culto para dizer: o que eu vou fazer neste culto é oferecer a Deus a minha vida como sacrifício a ela. Eu vou me oferecer a Deus. Eu não vim para alguém me oferecer algo, eu vou me oferecer a Ele. O adorador, onde posso dar isso que eu não entenda que vai acontecer, mas que pessoas serão beneficiadas, onde receberão graça, amor, misericórdia, onde de alguma forma, em comunhão com a igreja será tocada pelo poder de Deus, pela minha presença, porque eu não estou aqui para olhar o que está acontecendo, eu estou aqui para me oferecer ao Senhor. O adorador olha e diz: não é sobre mim. Trata-se de Deus, é das pessoas que ainda não conhecem a Deus. O adorador, ele olha e diz: não trata-se de mim aqui, a igreja não trata-se de mim, trata-se de Deus, casa de Deus. O consumidor olha e diz: é tudo sobre mim, eu sou o cliente tem razão, o cliente é rei, o que quer que o cliente queira. Vivemos em um mundo que é governado e dominado pelo consumismo. Por isso que lojas como Shopee, aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, está lotado, todo mundo tem no celular. Se eu perguntar, todo mundo que vai levantar a mão vai dizer: eu tenho, porque o consumo é muito grande. E quando o consumismo se arrasta para uma espiritualidade, o que acontece em seguida é que as pessoas olham para a igreja com sentido de consumo. Eu vim aqui consumir algo. Eu não vim como um adorador.
Olhamos para os irmãos, para a igreja de Cristo, para a obra do Evangelho, como algo que compete com o nosso interesse. Isso é exatamente o que está acontecendo. Como posso obter o maior retorno desta igreja, desse lugar? Entende? Porque hoje nós não temos ar-condicionado, mas ar-condicionado é uma necessidade em Goiás. Não é um luxo, é necessidade. Alguns lugares do Brasil ar-condicionado é necessidade. Aqui é necessidade. Estou vendo que tem muitos irmãos aí derretendo. Nós vamos ter em nome de Jesus. Amém. Mas tem muita gente que não congrega aqui um dia, porque não tem ar-condicionado. Não sabe que a igreja está desenvolvendo, crescendo, e aos pouquinhos os irmãos estão. É uma igreja de bar? Não, se não tiver coisa. Aí alguém abriu uma igreja ali, já abriu com 4 ar-condicionado. Porque ela não está lá por causa do que Deus chamou para ela fazer, ou para congregar numa igreja que Deus a chamou para participar daquela igreja. Ela está ali para consumir algo. O consumidor enxerga a igreja, Deus, a religião como um lugar onde vai obter alguma coisa, sem fazer sacrifício, sem ser incomodado, sem ter que carregar todas as responsabilidades de alguém. Isso é uma falsa igreja. E existem muitas delas por aí, extorquindo o povo, fazendo comércio na casa do Pai. Comércios e comércios e comércios. E 2 erros graves acontecem aqui quando Jesus enxerga isso. Esses comerciantes cambistas, eles estavam usando o templo para a sua conveniência. Por mais que as pessoas estão aí em igrejas que são comércios, igrejas que vendem de tudo, igrejas que só pregam a prosperidade para que as pessoas realmente doam o seu dinheiro e pagam por ela. Aí eles estão ali, e aqueles que estão por trás são convenientes, recebem muito. A igreja não deve ser usada para conveniência, interesse, proveito, só ver as próprias conveniências. E aquelas pessoas estavam ali por conveniência. E vou dizer uma coisa para você. No Instagram tem um rapaz que abriu um perfil, e esse perfil está abalando as pessoas. Por quê? Porque no perfil ele tira foto de pastores com coisas chiques. Aí esses dias ele tirou a foto de um pastor com uma blusa de 8 mil reais. Aí no outro dia ele tirou a foto de um pastor com um relógio de 250 mil reais no braço. No outro dia ele tirou a foto de um outro pastor com um tênis de 6 mil reais. Tirou a foto de uma outra pessoa, uma pastora, uma cantora, com uma bolsa Louis Vuitton original de 15 mil reais. Enquanto tem para vender e tem cliente para comprar, essas pessoas vão continuar extorquindo dinheiro. Se é uma pessoa que é um cantor famoso, que ele ganha dos seus CDs, gospel, não tenho nada, compra quem quer. Eu não tenho nada contra o show, digo verdade para vocês, eu participo de eventos de shows, eu pago para ver, se o Fernandinho estiver aqui, eu pago para ver. O que ele não pode fazer lá, é dizer que lá é uma igreja. Porque lá não é uma igreja, lá é um show gospel. Lá é um evento gospel. Lá é um evento que você está participando. Que lá vai cantar louvores, vai orar, vai pregar, tudo bem. Lá não é a igreja. A igreja de Cristo é esse aqui. A igreja de Cristo é o povo que senta nas cadeiras e faz a missão do Cristo. Então é chocante quando você olha para aquilo e vê o tanto de dinheiro que é dado nas igrejas e esses homens estão vivendo uma vida super grande, sei lá, perdi a palavra. Outra coisa, eles estavam usando para comércio. A igreja não deve ser usada para conveniência, nem para si próprio. E a casa não é um lugar de comércio, o objetivo principal não é fazer ou ostentar o dinheiro. Por isso que muitas vezes eu acredito que a gente tem que repensar sobre isso. Porque se você não pensa sobre isso, você pensa sobre o luxo. E a igreja não foi para viver um luxo, a igreja foi para viver sim, conveniente, com um lugar, ambiente adequado, mas não com luxo. Recentemente eu ouvi uma pessoa falar que alguém começou uma igreja e comprou uma mesa de 900 mil reais. Eu falei, Deus, olha o tanto que poderia fazer em missões. Mas a pessoa entra tanto dinheiro na igreja dela que ela acha que ela pode fazer o que ela quer com aquilo. E ela diz, nós precisamos de uma mesa de 1 milhão de reais aqui na igreja.
Para Jesus voltar e levar a mesa e falar: Jesus, olha aqui a mesa de R$1 milhão que a gente comprou para ti. A gente vai levar vidas para o céu, não mesa de som. Uma mesa boa é bom, mas uma mesa de R$1 milhão tem que repensar muito o evangelho dele. É porque muitas vezes essas igrejas entram tanto dinheiro que as pessoas ficam confusas: o que eu vou fazer? Uma certa vez eu ouvi uma pessoa numa reunião de pastores, ela dizer para nós: se nós não pôr mais ar-condicionado na igreja, pôr mais coisas na igreja, para que as pessoas se sintam confortáveis, elas vão procurar outro lugar. Também que o pastor lá era bem missionário. Ele diz: enquanto meus irmãos lá na África estão louvando a Deus debaixo da árvore, e precisando de que mande mais missionários, porque está precisando de mais almas, eu sou... Agora eu acredito em fazer a coisa certa. De primeira coisa, a gente sempre está comprando coisas boas para a igreja, que é uma igreja pequena, já temos uma boa mesa. Quando eu fui comprar o som, o pastor, um amigo meu falou: o pastor já compra um bom som. Acredito nisso. Mas acredito que devemos ser mordomos e sábios com o dinheiro de Deus. Eu acredito no dízimo e dando a sua igreja local, mas não podemos nunca deixar o dinheiro, o excesso de dinheiro, impulsionar o ministério da igreja. Não trocar o sagrado pelo comércio. A casa de Deus é um lugar de oração, é um lugar de quebrantamento, contrição, adoração, estudo da palavra de Deus, louvor. Por isso leva-nos ao segundo teste. O primeiro teste é saber que a igreja não é um comércio. O segundo teste, para saber se é uma igreja verdadeira, é a casa do meu Pai. Versículo 15 e 16, ele diz desse jeito: então fez um chicote, expulsou todos do templo, bem como os ovelhas, boi espalhou, e aos que vendiam pombos diziam: tire essas coisas daqui e parem de fazer da casa do meu Pai mercado. A igreja é a casa do Pai. Que igreja é esta? Como assim a casa do meu Pai? A casa de Deus, que Deus fala e nós adoramos. Uma das principais razões da igreja ser verdadeira é quando Deus é o Pai e é o lugar dele. E nós escutamos e prestamos atenção na palavra de Deus. A Bíblia deve estar no centro de tudo que fazemos para ser uma igreja verdadeira. Precisa ter realmente a Bíblia no centro. Cada evento pode e deve ser centrado na palavra de Deus. Todos os cultos que temos é uma oportunidade dada para abrirmos o livro e compartilhar o Evangelho, falar de Jesus. Este é o lugar de ouvirmos Deus falar e adorar o nosso Deus. O centro é Deus do culto, do início ao fim. Por isso que eu sempre estou falando com o pessoal do louvor: o culto é sobre Jesus. Então tem muitas músicas que talvez vocês ouviram lá fora, cantando em igreja, que muitas vezes não vai cantar aqui, porque o culto é sobre Jesus. Uma igreja para todos, onde tudo é sobre Jesus. Esse é o lugar de ouvirmos Deus falar e adorar o nosso Deus. Casa que as pessoas se reúnem em comunhão e família. Comunhão e família. Se é a casa do Pai, é a casa de família, onde Deus é o Pai. Se é um comércio, é como se fosse o cinema. Você não chega no cinema e já cumprimenta as pessoas: só estou orando por você, olha, eu te conheço, vamos tomar um café lá em casa. Não, você está lá para assistir um filme, comer uma pipoca lá, assistir um filme e ir embora. Igreja não é isso. Igreja é família. Você não vai na igreja e depois você vai embora e esquece quem você viu aqui na igreja, porque é família. É como você está, Maria, como está lá o trabalho, Victor, como está lá, irmã Vanete, como está lá, Letícia, na sua casa, sua família, como está? É família. Estamos orando por você. Eu olho em volta desta igreja hoje e percebo que somos todos diferentes. Nós viemos de famílias diferentes, com diferentes pontos de vista e origens. No entanto, somos ordenados a reunir para adorar o Senhor. E quando nos reunimos, a família de Deus está aqui. Nós estamos aqui porque é a casa do Pai. Todos resgatados são unidos pelo sangue precioso de Jesus. Quando nos reunimos para uma reunião, se é para adoração, ou a Santa Ceia, a comunhão,
ou se é apenas para orar, devemos aproveitar e fortalecer o laço de família. Igreja é família. Essa é uma razão que oferece tantas oportunidades, que reunimos para uma reunião, e se é para adoração, adoramos. Essa é um momento de companheirismo. É importante para o espírito da família saudável dentro da igreja. Tem igreja aí que chama a igreja de família, mas as pessoas nem conversam uma com a outra, nem sabem quem são uma outra. E não é por causa do tamanho da igreja, porque lendo sobre igrejas, já vi muitas igrejas que são gigantes igrejas, mas parece que todos estão unidos em família. É mais pelo jeito que a igreja funciona, pelo jeito que o pastor funciona a igreja. Uma igreja que tem um povo lá e tem como fala estádio, não é? Tem um palanque aqui, tem quem apresenta o show, e aí apagou as luzes. Oi? Tem a sala VIP dos pastores, das pessoas convidadas, tudo diferente. Acabou, desce todo mundo pela porta, a pessoa nem vê o pastor mais, não vê mais ninguém do louvor. É importante para o espírito da igreja ser uma igreja família saudável, a igreja que não faz comunhão juntos, a igreja ela carece de unidade. Uma igreja verdadeira é aquela que reconhece que é a casa do Pai e que somos família. Eu acho que seria uma boa oportunidade para analisar a forma como nos sentimos a respeito de igreja. Como você se sente a respeito da nossa igreja? Será que estamos aqui para adorar ao Senhor? Ou como nos sentimos a respeito um do outro? São pessoas estranhas que vamos ver de domingo a domingo, ou são família? São pessoas que consideramos? Ele tocou nesse assunto quando ele disse para aquelas pessoas: não é uma casa de comércio, é a casa do meu Pai. Ele está dizendo isso para nós hoje. Seja parte dessa família, dessa igreja. Precisamos ser uma família. Por isso que a gente tem o teste é saber, é uma igreja família, é uma igreja que consigo conectar com as pessoas, é uma igreja que eu tenho conexão com meus irmãos, é uma igreja família, é uma igreja que a casa do Pai só fala sobre o Pai, adoração ao Pai, lembrança de Deus. É uma igreja, sim, é um teste. Primeiro teste é saber se a igreja é um comércio, se está ali só por conveniência minha ou conveniência dela própria. Segundo é saber se a igreja é a casa do Pai, onde Ele tem toda a autoridade, onde Ele tem tudo, onde Ele faz tudo, onde Ele é o Senhor sobre essa casa, que a casa do Pai é a casa onde tem autoridade. Lá em casa o marco está até grande, está malhando, está aí crescendo, mas lá é a minha casa, eu sou o Pai, a autoridade. É a casa do Pai. Eu lembro que ainda morando com minha mãe falava assim: se você crescer barba, eu puxo e bato em você. Minha mãe batia, ela ainda puxa e bato em você, menina. É a casa, a autoridade. E quando você pensa em igreja, tem que pensar nisso: a casa do Pai, autoridade. Quem é a autoridade da igreja, da casa, da igreja? O Pai. É Deus. E o terceiro teste desta igreja é a morte e a ressurreição de Jesus como centro da mensagem. Versículo 18 e 19. Então o judeu perguntou: que sinal você nos mostra para mostrar a sua autoridade? Que faz tudo isso. Ele destruiu este templo e levantarei em 3 dias. A morte e a ressurreição de Jesus é o coração da nossa esperança. Sem esta fé na morte, sem esta fé na ressurreição de Jesus, a nossa esperança é fraca. Não será nem sequer esperança. E o coração da nossa esperança é que Jesus morreu por nossos pecados, mas ressuscitou. E toda a igreja que não prega isso, que a pregação nunca fala sobre isso, esse é um teste para ver se essa igreja é verdadeira. Se ela não fala de Jesus, não fala da sua morte, não fala que Ele morreu pelos nossos pecados, que nós temos de arrepender dos nossos pecados e acreditar em Jesus, e que Ele ressuscitou no 3º dia, essa igreja está falando de quê? Ela fala para mim: você vai ser vitorioso, você vai ser cheio,
Você vai ser isso, você vai prosperar, você vai ser isso. Ele vai falando você. Até esquece de Jesus. Até esquece que o culto era para Jesus. Nada contra ser vitorioso não. O que eu tenho contra é que a igreja precisa focar em Jesus. A igreja precisa pensar em Jesus. A igreja precisa falar de Jesus, ressurreição. Mas para falar que você é bom, você é grande, tem um monte de coach, não precisa de pastores pregar sobre isso. O pastor não precisa ser coach para levantar a moral de ninguém, ele precisa falar de Jesus. Ele precisa falar da morte e da ressurreição de Jesus. E todo sermão que o pastor pregar não tiver Jesus, o sermão está vazio. Isso não é nenhuma frase minha, é uma frase emprestada. Mas todo sermão que pregar e não tiver Jesus, está vazio, porque tem de falar de Jesus. Aprendi isso e cresci com isso e desenvolvi isso, que o sermão tem que ter Cristo. Nos estudos que eu tive de teologia, isso me confrontou. Reveja o seu sermão quando você for pregar, pastor, porque se não tiver Jesus, refaça o seu sermão e ponha Jesus. Terceiro teste de uma igreja: Jesus tem que ser falado, a morte dele e a sua ressurreição. Sem essa fé, a esperança nossa não funciona. Os apóstolos, Paulo afirma em 1 Coríntios 15:17, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda estáis no vosso pecado. A morte de Cristo não foi opcional, foi tipo assim, vai acontecer. Ela era o centro do plano de Deus para a salvação do homem. A ressurreição é a vitória triunfante e gloriosa para todos nós. Imagina lembrar que Jesus ressuscitou, é vitória todos os dias da nossa vida. Ele morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e ele voltará. Os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, aqueles que já morreram, e aqueles que permanecem vivos na sua vida vão ser transformados com um novo corpo glorificado. Por que a ressurreição de Cristo então é tão importante para ser pregado na igreja constantemente? Por ter demonstrado que Deus aceitou o sacrifício de Jesus ao nosso favor, de que nós íamos para o caminho do inferno, e ao caminhar para o inferno, Deus disse: eu vou criar um caminho para mim, e esse caminho é Jesus. E quando ele ressuscitou, o caminho se abriu de verdade para o céu. Ele prova que Deus tem o poder de nos ressuscitar dos mortos. Garante que aqueles que acreditam em Cristo não vão permanecer na morte, mas ressuscitados à vida eterna. Essa é a esperança. Não tem nada melhor do que pregar sobre isso. E não buscar isso constantemente. Jesus vai voltar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O mundo está terrível, o mundo vai continuar terrível até o final dos dias, até Jesus eliminar tudo. O mundo sempre esteve terrível. As pessoas olham para as mortes e dizem: olha só, tantas mortes. Mas o mundo começou com morte. Um irmão foi lá e matou seu irmão a sangue frio. Foi o primeiro assassinato na terra. E dali em diante todo mundo matou. Aí o outro filho dele, desse pai que matou seu irmão, disse: eu matei mais 2 homens. O mundo está terrível desde aquela época, e vem só piorando, ou seja, sempre está pior. E o crente tem de olhar para os céus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Esse é um teste que a igreja verdadeira, quando ela reafirma a nossa salvação, quando ela reafirma a nossa salvação, e é realizado unicamente por Jesus. Eu não pago nada. Eu não pago nada, eu não compro nada, eu já fui comprado. Eu pertenço a alguém, eu pertenço a Jesus. Tudo é dele, por isso eu trago o meu dízimo, por isso eu trago a minha oferta, por isso que eu contribuo com missões, por isso que eu apoio o crescimento da igreja com a minha vida, com o meu tempo, com tudo, porque eu já fui comprado. Eu já sou salvo, por isso eu faço todas essas coisas. Então eu não preciso dar mais dinheiro para ser salvo. Sua vida sem pecado de Cristo
Este é um teste que a igreja é verdadeira quando ela reafirma que a nossa salvação é realizada por Ele, sua vida sem pecado e sua vida uma expiação por si só, onde Cristo justifica e reconcilia-nos com o Pai, ou melhor, sua morte e ressurreição, que leva-nos ao último teste de uma igreja verdadeira. Então, uma igreja, primeiro teste, se ela é uma igreja comercial, ela não serve. Se ela é uma igreja comércio, ela não serve. Se ela vende tudo que tem na igreja, e toda vez falando de dar dinheiro para receber bênção, é o teste. Segundo teste, qual que é o segundo teste? A casa do Pai. É a casa do Pai. Terceiro teste, para ser uma igreja verdadeira, Jesus, seu sacrifício, sua ressurreição, seu centro de tudo, de toda a pregação, de todo o louvor, Jesus. O último teste é crer nas Escrituras. Uma igreja verdadeira, ela precisa incentivar os crentes a ler a Bíblia. Ela precisa incentivar a estudar a Bíblia. Ela precisa incentivar as pessoas. Ela precisa incentivar um discipulado, onde se lê a Bíblia, onde se fala de Deus, onde se ora pela necessidade, onde se traz a Bíblia para dentro. O versículo 22 é bem claro quando ele diz assim: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. O foco de toda a palavra de Deus e de toda a nossa vida é Jesus Cristo. Fora isso, não há nada pelo qual devamos ser salvos ou possuir esperança. Nem mesmo a mais avançada ciência poderia explicar ou resumir Deus, nem mesmo o vazio do coração do homem. Portanto, se você deseja conhecer Deus, você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa ler a sua Bíblia. Somos fracos porque não lemos a Bíblia. Não temos fé porque não lemos a Bíblia. Pedimos coisa errada para Deus porque não lemos a Bíblia. Uma igreja precisa ser uma igreja bíblica, onde estuda a Bíblia, onde lê a Bíblia, onde incentiva a leitura, onde ama a Bíblia. Não é só ler alguns textos e acabou, cantou mais do que ele leu a Bíblia, estudou a Bíblia, pregou. Tem que tomar cuidado. Tem lugar que canta muito e prega pouco a palavra de Deus. Canta, daqui a pouco 10 minutos para pregar e prega, acabou e vai embora. E aí todo mundo fecha sua Bíblia e só vai abrir nos 10 minutos próximos. Precisamos todos os dias alimentar a Bíblia para se tornar uma igreja bíblica. Não é o pastor que incentivar é muito bom e fica falando sobre a Bíblia. Não, é cada um de nós estudarmos a Bíblia e tornar-se uma igreja bíblica. A Bíblia é a única regra, a Bíblia é única e é a nossa regra de fé e prática. E a Bíblia é a regra de fé e prática da Igreja de Cristo. É maravilhoso estudar a Bíblia. A Igreja de Cristo não aceita outro livro. A Igreja de Cristo não aceita outro credo. A Igreja de Cristo não aceita visões, nem ciências, tradições que seja acima da Bíblia. Somente a Bíblia. É a palavra de Deus. Havia uns cultos em algumas casas que sempre havia aqueles profetas que profetizavam. Eu participei desse culto. Às vezes eu participo para entender, não para criticar. Só que eu chego lá, Deus me ensina algo muito profundo. Já fui vários. Chega lá e profetiza para todo mundo. E ora, profetiza, e fala com língua, e ora, e fala com um monte, e beleza, vai todo mundo embora. Eu não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. Era um culto e não leu a Bíblia. Eu saí chocado. Eu falei, como assim não leu a Bíblia? A irmãzinha chegou no final do culto, pastor, o que você achou do culto na minha casa? Não leram a Bíblia. Não falaram de Jesus. Me desculpa, é isso que eu acho. É verdade, pastor. Não leram a Bíblia. Não falaram de Jesus. Não fizeram apelo. Não, o profeta veio, entregou profecia para todo mundo, e rajada para todo mundo, e foi embora. Sapatinho de fogo, com o inteiro, e nada da palavra de Deus. Não tenho nada contra, pode cair no fogo.
Nós somos batistas nacionais, renovados, cheios de Deus, no fogo, pode ficar no fogo, mas tem a palavra de Deus e é ela que vai me fazer fogo genuíno. Eu não sei se você já viu é um fogo assim, de uma luz que fica balançando assim. É um fogo, né? Aí fica parecendo fogo, de longe parece fogo, aquele é fogo falso. Então, fica aquele fogo assim, fica balançando, é um fogo falso. Fogo verdadeiro, você põe a mão, você queima. A Bíblia precisa ser estudada. A Igreja de Cristo não aceita outro livro, ela precisa ser estudada. A Igreja de Cristo, ela precisa da Bíblia, somente a Bíblia. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia precisa ser estudada. Você precisa ser a sua Bíblia para ser um homem melhor, uma mulher melhor, cheio de fé, cheio de Deus. Ler a Bíblia, ouça a Bíblia. Hoje, graças a Deus, tem um áudio. Eu levanto de manhã, pego um fone do mar, estou ouvindo o Novo Testamento. 3 meses eu quero ouvir o Novo Testamento de manhã. Eu levanto enquanto eu vou fazendo o café, eu estou ouvindo o Novo Testamento. Aí estou ouvindo também o texto lá também da Bíblia anual. Aí eu ouço a Bíblia anual, estou lá fazendo as coisas, estou ouvindo a Bíblia. E aí eu leio a Bíblia, os 3 lugares que estou lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia. Porque eu preciso ser um pastor que lê a Bíblia, eu preciso ser um cristão que lê a Bíblia. Para ser uma igreja cristã bíblica, tem que ter Bíblia. O quarto teste para encontrar uma igreja de verdade é uma igreja que dá ênfase na leitura bíblica, ênfase no ensino bíblico, ênfase nos ensinos de Jesus e vive o que Jesus ensinou. Por isso eu pergunto, você está lendo a sua Bíblia? Esse dia eu falei com o pastor, eu tenho um desafio, eu quero que cada irmão da igreja leia a Bíblia mesmo. Preciso cada um. Ele falou, continua, porque esse é o primeiro passo. Nós estávamos na reunião de discipulado da CBN, que eu faço toda quarta-feira, e ele falou, a nossa igreja a gente conversou assim também, com desejo no coração de ler a Bíblia. O meu desejo é que você leia a Bíblia. O desejo é que você realmente leia a sua Bíblia. Possamos começar isso de verdade, essa maratona. Pois é, 4 testes para você entender. Primeiro, a igreja é um comércio? Está vendendo muita coisa? A igreja parece mais um shopping center, um cinema, e um show se oferece que não agora. Estão vendendo tanta coisa que você nem sabe, que é tantos eventos pagando tantos eventos. Oferece tanta coisa quando você oferta de verdade. A igreja é a casa do Pai. Se você se sente como dentro de uma família, aqui se não for, a gente precisa crescer isso. Se aqui não se sente como uma família, a gente precisa crescer isso, desenvolver isso. A igreja é uma igreja que fala de Jesus, da sua morte, da obra dele, da sua ressurreição, dos ensinamentos dele. E a igreja é uma igreja bíblica. Qual é que teste? Você pode mudar para o Maranhão de volta e chegar lá, você vai, opa, o pastor me ensinou como procurar uma igreja aqui no Maranhão. De repente alguém ganha uma grande fazendona lá no Maranhão, um parente lá diz, ô glória a Deus, só que tem que morar no Maranhão. Tem aqui uma fazenda aqui de milhares de hectares, aqui tem que morar no Maranhão. Opa, eu falo, vai com Deus, irmão. Aí chega no Maranhão procurar uma igreja. Como que eu procuro uma igreja? Ok, a igreja é um comércio, parece um comércio, está vendendo tudo só fala de dinheiro, prosperidade. Opa, não serve para mim. Opa, a igreja é a casa do Pai, eu me sinto dentro da família, as pessoas são como meus irmãos em Cristo. Opa, a igreja fala de Jesus, Jesus é o centro da igreja. Opa, a igreja incentiva a leitura bíblica, incentiva a amar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Sabe por que é importante fazer esse teste, meus irmãos? Olha só essa notícia que saiu recentemente em fevereiro. O Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos. A região norte lidera 459 para cada 100 mil habitantes. Em Goiás, são 19.970 espaços destinados à fé, enquanto 7.000 para ensino e 7.000 e pouco para a saúde. Ou seja, posto de saúde e hospital e escola tem quase 15.000 e tem quase 19.000 igrejas.
Essas igrejas têm de passar pelo crivo de que se elas são verdadeiras ou não. Não é simplesmente dizer ali uma igreja verdadeira. Não, não é. A igreja verdadeira ela é pautada dentro deste livro aqui, porque foi Cristo que instituiu ela como verdadeira. E se ela estiver de acordo com o que ele mesmo fez, virando um comércio, não é a casa do Pai, ela não é uma igreja verdadeira. É necessário então saber da existência de uma igreja verdadeira. E uma igreja de verdade é a casa do Pai. Agora vejamos algumas coisas que a gente pode aprender. Primeira coisa, a igreja ela tem uma paixão pelo culto. Como muitos de vocês sabem que Deus está procurando adoradores, certo? E não apenas adoradores, Jesus disse que o Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A igreja ela ama estar em culto porque ela adora a Deus com espírito e verdade. Você encontra pessoas no momento da adoração sempre distraídos, olhando para o celular, conversando, observando. Eles não têm paixão pela adoração e pela casa do Pai. Mas observe alguém que gosta de adorar. Assista alguém que está sempre em espírito de adoração. Zelo pela paixão. Não é bonito demais. Eu vou de culto, eu fico olhando. Eu fui diácono muito tempo. Eu ficava na portaria olhando as pessoas no culto, mexendo em celular, olhando para lá, olhando para cá, não sei o quê. Mas quando eu encontrava alguém que estava chorando, qualquer hino que cantava, a pessoa chorava. Eu olhei que era um adorador. Não conheço o coração dele, mas ele está muito diferente. É quando você congrega com ele, você anda com ele, você enxerga que ele realmente é adorador. Às vezes a gente está disperso. Tem tanta coisa para fazer, fica disperso. A gente precisa focar na adoração. Observe essas pessoas que adoram a Deus e imite elas. A casa do Pai é uma casa de adoração. Momento de louvor é momento de nós adorarmos. Momento de nos entregar, tentar nos desligar. Deixe eu mostrar que é mais evidência da casa do Pai. A casa do Pai é uma casa de persistência na oração. Eu amo isso, é uma das maiores coisas que eu posso dizer da igreja. Oramos por você essa semana. Pastores estão orando pela igreja. Quando a pessoa às vezes nem vem no culto, nós estamos orando pela igreja. Saber que os outros intercederam pela minha família. Levantou os céus o meu nome, segurou no altar pela minha vida. Temos muito pouco privilégio, porém, um é de maior alcance: a oração. Uma das marcas de o zelo da casa do Pai é a persistência na oração. É orar. Então, quando nós vamos orar, ore a Deus em casa, ora que a casa do Senhor é uma casa de oração, a casa do Pai é uma casa de oração. Uma igreja que não enfatiza em oração não é uma igreja que está buscando comunhão. Outra coisa, prioridade do amor, uma verdadeira prova de que é uma igreja de Deus mesmo, é o amor. Porque Deus é amor. Eu não sei qualquer medida mais biblicamente usada que manifesta de uma maneira tão grande como o amor. O pastor que ele falava assim, eu não lembro basicamente a frase, ele falava que queria que as pessoas entrassem na igreja e elas sentissem duas coisas. Elas sentissem arrepio e amar. Aí eu falava, nossa, a palavra arrepio é estranha, mas ele é bem carismático, né? O pastor Emerson Feitosa. Ele falou, arrepio porque eu quero que as pessoas entrem na igreja e sintam que Deus está aqui, o poder de Deus está aqui. E amada porque eu quero que eles sintam que o amor de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. O amor de Deus, você ama a Deus o suficiente para colocá-lo em primeiro lugar? Não simples responder uma pergunta como essa. Se você não amar a Deus para colocar em primeiro lugar, o seu problema é o amor a si próprio. Você se ama. O amor de facilidade, conforto, o amor de autopromoção, de autossatisfação. E o amor para as pessoas. Uma igreja verdadeira é quando você anda por essas portas aqui e um ama o outro.
Os irmãos, precisamos crescer nisso. Tornar uma igreja que ama um ao outro. Essa é um dos grandes sinais. Jesus disse: o mundo será evangelizado quando vocês amar uns aos outros. Quando vocês amar uns aos outros, é amar mesmo. É se importar. É ter o cuidado. É realmente saber quem é o outro. É quando a pessoa entrar pela porta, você já amar ela. Aquele amor à primeira vista, ser amor dos céus à primeira vista. Entrou na igreja, você ama ela. Isso é uma igreja de Deus. Uma igreja que se importa. Uma igreja que intercede. Uma igreja que preocupa com o outro. Uma igreja que não vive só na correria da vida. Não tem nada contra a correria da vida. Tem conta quando a gente põe a correria no primeiro lugar e esquecemos das pessoas. Cada um de nós deve sentir quando andamos por aquelas portas um imenso amor. Quando o visitante entra por essa porta, ele deve sentir esse amor. Ele deve se sentir dominado pelo amor. Queremos ver a glória de Deus, queremos ser renovados. Tenho orado, Senhor, traga um renovo muito grande sobre a congregação aqui, Senhor. Tenho pedido o fogo do Espírito Santo de verdade. Toda vez que eu oro, eu lembro, Senhor, e faça com que nós amemos de verdade. Porque não adianta eu falar a língua dos anjos se eu não sei o que é amar. Se eu não sei o que é amar o meu próximo. Se eu não sei o que é amar as pessoas. A casa do Pai é uma casa de amor. É uma casa de amor. Agora, vamos ficar em pé. Eu gostaria de perguntar para você como você enxerga a igreja. Como você enxerga a igreja de Cristo? Como é que você sente como igreja? Estamos abertos para diálogo, para melhorar. Queremos melhorar. Uma das coisas que Deus me deu é: aprenda a ouvir as pessoas para melhorar. Não tenha medo. Fale com amor e vamos melhorar. Muitas vezes a gente queremos colocar a igreja como o nosso padrão. Padrão assim, padrão assim, padrão assim, padrão de quando eu congregava com meu pai, padrão quando eu estava lá na outra igreja, padrão quando eu estava lá na outra igreja de Dourados, na outra igreja não sei aonde, ou como uma igreja que eu vi, ou como a Renovo, padrão. A gente vai pondo padrão, mas não é isso. A igreja é o que a Bíblia está nos ensinando hoje. E se tudo isso que aprendemos hoje estiver aqui, a casa do Pai ser uma casa de oração, uma casa de oração, ser uma casa de adoração, uma casa de amor, vai mudar. Como você enxerga a igreja? A pergunta é: como você vê a igreja? Como você sente que essa igreja possa ser melhor e bíblica? É um desafio. Precisamos fazer com que essa igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja de oração, uma igreja com paixão pelo culto, uma igreja que está apaixonada no momento de louvar a Deus pelo Deus dela, que não vê a hora de estar junto com seus irmãos, uma igreja cheia de Deus, uma igreja que busca Deus de verdade. Precisamos disso.